Olá, eu sou Givânia Silva, sou pesquisadora, sou da Coordenação Nacional dos Quilombos, a CONAC, também integro ao Coletivo Nacional de Educação, desta mesma coordenação, e além de ser quilombola, né, que eu acho que esse é o meu maior título, né, costumo dizer assim. Eu estou passando porque eu queria conversar com você sobre o mês da consciência negra. Nós estamos muito acostumados, ou não, a sempre falar do mês da consciência negra como um evento, né? E na verdade ele é um evento, sim, mas ele é um evento cheio de significados, cheio de questões que sempre foram necessárias serem discutidas, e no contexto que nós estamos vivendo, ainda mais. Então, o que é a razão efetiva do mês da consciência negra? Quando o movimento negro propôs a criação do 20 de novembro como Dia de Zumbi dos Palmares, e esse dia passa a integrar ao calendário brasileiro, não é simplesmente para a gente fazer alusão a quem foi Zumbi dos Palmares, até merecidamente, mas também para a gente ressignificar e para a gente repensar sobre o que foi e o que continua sendo a luta do povo negro no Brasil. Como sabemos, e acho que já não é novo, a gente não mais acreditar em descobrimento de Brasil, o Brasil começa com a invasão dos portugueses às terras brasileiras, quando nas terras brasileiras já existiam centenas de grupos, centenas de povos, chamados povos originários, e depois entendidos como povos originais, e depois denominados como povos indígenas. E o Brasil começa com essa violência, né, que é uma violência de uma invasão, né, onde extermina esse grupo com a ideia de fora de que era preciso levar esses grupos ao nível de civilização. Não obstante isso, o Brasil entra no comércio escravo e captura, eu costumo dizer, sequestra pessoas no continente africano de diversas formas, de diversos troncos linguísticos e culturais, e os coloca como escravizados aqui no Brasil. Então, tudo isso fez com que 300 anos de escravidão legal fosse aceitável, e ainda hoje as pessoas tentem a negar a escravidão, como uns acham que a escravidão foi passiva, que nós, pessoas negras, aceitamos, que nós, mulheres negras, aceitamos, mas na verdade o que há no Brasil é uma grande negação, tá até na moda falar de negacionismo agora, mas o Brasil é constituído a partir de uma negação profunda da história do Brasil desde a origem. Então, o 20 de novembro é celebrado em homenagem a Zumbi dos Palmares como um símbolo. Mas o que, na verdade, nós queremos dizer ao Brasil é que a população negra hoje é 56% da população brasileira. Porém, infelizmente, os indicadores de analfabetismo, de desigualdades sociais estão localizados nessa população. Dizer ainda mais que é o racismo que faz com que a população carcerária seja majoritariamente negra, que a população em situação de rua também seja negra, que os mais pobres desse nosso país também sejam negros, e que há uma forte resistência das pessoas em aceitarem as políticas de ações afirmativas. Então, o 20 de novembro é também para a gente refletir sobre isso, daquela ideia de quilombo como algo do passado, de quilombo presente, em que hoje o IBGE já estima que somos
cerca de 5.800 comunidades quilombolas, e nós da Coordenação Nacional acreditamos que esse número ultrapassa 6.000 comunidades quilombolas. Então, aproveitemos esse 20 de novembro para a gente pensar sobre nossas práticas, para nós pensar sobre nossa linguagem. Nós temos uma linguagem extremamente racista, nós temos uma linguagem extremamente machista e homofóbica, e eu acho que numa sociedade que se deseja democrática, ela não pode mais ter essas questões como valores. Muito pelo contrário, a gente precisa se envergonhar e juntos, brancos, negros, não negros, indígenas, sermos combatentes e sermos contrários a manifestações que diminuam as pessoas pelo seu pertencimento étnico-racial. Então, aproveito e convido aqui os colegas professores, já que também sou professora, a pensar suas práticas também, aos colegas não, mas aos parceiros jornalistas, aos parlamentares, aos seguranças, a todas as categorias de profissionais do Brasil, a fazer a seguinte pergunta nesse 20 de novembro. Como me comporto diante de uma pessoa negra e como me comporto diante de uma pessoa branca na mesma situação? Evidentemente que há uma diferença, e essa diferença ela só é possível, só é aceitável porque o racismo no nosso país, ele é um mal social, ele estrutura nossas relações, inclusive nosso sistema de educação, de saúde, e por isso nos tornamos esse país tão desigual, e esse país ainda com tantos problemas, e o 20 de novembro deverá ser para a gente refletir sobre isso. Então convido vocês a refletirem sobre isso e a pensar conosco que nós só podemos reivindicar uma sociedade democrática, nós só podemos reivindicar um socialismo se a gente entender que o racismo estrutura nossas vidas e nossas relações, nossas formas de falar, de agir, inclusive de elaborar e aplicar as políticas públicas, e todos nós nos unirmos no combate ao racismo. O racismo não é um problema dos negros nem dos indígenas, o racismo é um problema da sociedade, por isso deve ser combatido por todos. Então aproveite o dia 20 de novembro, aproveite o mês da consciência negra, e nós das escolas não podemos falar dos negros apenas no mês de novembro ou no 20, nós temos que falar durante todo o ano, porque essa é a história do Brasil que ainda não é contada, e nós somos capazes e vamos ajudar a contar uma história, a história verdadeira, não de forma a diminuir as pessoas, mas de forma que elas tenham orgulho desse país, que é formado com essas violências já mencionadas, mas é capaz de superar, dar a volta por cima e nos tornarmos efetivamente uma sociedade democrática. Que o 20 de novembro, que a Semana da Consciência Negra, que o mês da consciência negra te ajude a refletir sobre sua postura, sua linguagem e suas atitudes, aonde você está, e que você precisa se tornar uma pessoa antirracista, sem necessariamente, e não precisa ser negro para ser antirracista, você só precisa ser um cidadão consciente do seu papel.